Olá, meu nome é Carol e vamos falar das leituras que eu fiz em julho. Dessa vez eu dividi as leituras em duas partes. A primeira vai ser leituras misturadas e a segunda vai ser de romances de época, porque eu li romance de época pra caramba. Então já vai deixando a sua curtida. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as atualizações dos vídeos novos. Se tem um vídeo que eu tenho preguiça de fazer, é o vídeo de leituras do mês, porque, nossa, são muitas leituras, é quando eu me arrependo de ter lido tanto. Aliás, eu nunca me arrependo de ter lido tanto, porque é o que eu gosto de fazer. Mas assim, porque é muita coisa, sabe? E já deu pra perceber que a minha memória é péssima, né? Então eu tô sempre tendo que recorrer a sinopses. Eu comecei a deixar uma parte, assim, do meu caderninho, porque eu não fazia isso, né? Eu acabava só fazendo a ficha técnica dos livros. Eu comecei a deixar uma parte do caderno para fazer algumas anotações para não esquecer da história, né? Se você pontua algumas coisas, acaba que você lembra mais rápido. Porque eu não preciso contar a história inteira. Eu só preciso fazer algumas pontuações. E se você quiser saber mais, você vai lá nos links que eu sempre deixo e dá uma lida na sinopse, que ela é mais completa. Até porque quando olho os vídeos dos outros, eu particularmente, eu gosto de ir no livro um pouco mais crua, sabe? Eu gosto de ver resenhas, mas eu gosto daquelas resenhas que não contam muito da história, apesar de que eu fico com medo de contar demais nas minhas resenhas. Mas enfim, eu vou deixar os links lá embaixo, né? Mesmo os links dos livros do Kindle Unlimited, se você alugar algum desses livros, você também vai estar me ajudando aqui o canal. E eu já agradeço bastante por isso, né? Compra, aluguel de livros, ajuda bastante o canal e obrigado a todos os que têm usado os links daqui do canal. Então, vamos lá para os livros que eu li. Eu, como falei, não vou mais contar quantos livros eu li, eu não tô contando mesmo, sabe? Eu só sei que eu tô dividindo, eu fiz lá uma enquete, que agora passou dos 1.000 inscritos, eu posso usar as postagens lá do YouTube, eu posso fazer enquetes, eu posso postar fotinhas, links, né? Se tiver algum e-book com preço bacana, eu vou lá postar. Quando tiver aquelas promoções de 3 meses do Kindle Unlimited por R$1,99, eu vou postar lá. Eu vou ficar de olho nessas coisas. E agora eu posso fazer isso depois dos 1.000 inscritos. Isso aqui era a coisa que eu mais achava legal. Pois é, eu não tô mais contando, eu só tô fazendo a divisão porque lá na enquete o que ganhou foi isso, fazer em duas partes, apesar de que ficou pau a pau, assim, foi por pouca coisa. Tinha gente que preferia um vídeo só e tinha gente que preferia 2 vídeos. Então, esse mês, como teve muito livro, quase a metade dos livros foram de romances de época, eu achei melhor fazer a segunda parte de romances de época, que eu acho que fica mais legal assim, né? Que quem não gosta de romance de época simplesmente não assiste. E esse vídeo aqui vai ter mais misturado, né? Vai ter vários gêneros, ok? Então vamos lá para os livros. Vamos começar com os livros físicos. Eu li 3 livros físicos. Foram 3 livros um pouco grandinhos, mas teve leituras boas e teve leituras boas, mas que poderiam ter sido melhores. Vamos começar com Amor Sob Encomenda, da Karina Risse, aqui da editora Verus. Eu já devia ter tirado isso aqui, porque isso aqui representa livros não lidos. Esse livro conta a história de uma moça. A mocinha, ela trabalha numa agência que faz casamentos, né? Eu não sei se tem nome específico para isso, eu acho que tem um nome específico para isso. Deixa eu ver. Uma agência de eventos. Ela faz eventos basicamente para casamentos, mas faz outros eventos também. E ela é muito focada no trabalho porque depois que a mãe sofreu um acidente, ela tá
cuidando da situação financeira toda da família, é ela que tá sustentando a família, porque o pai também não pode mais trabalhar. Então, assim, pra ela, a profissão é a coisa mais importante. Ela tem um namorado, que não é aquela coisa, né, sou super apaixonada pelo meu namorado, mas ela tá namorando. Aí, um dia, esse namorado dela é âncora de um jornal, né? Ele aparece muito nas redes sociais. Aí um dia vem ele comprando um anel de noivado. As amigas dela acham que é pra ela. Só que descobrem que não é pra ela, é pra outra mulher. E aí fica aquela confusão, né? Tipo, tô sendo enganada. E pior ainda, a mulher que recebeu esse anel de noivado vai na agência de casamentos dela pra fazer o casamento lá. Ela quer o casamento com ela. Desculpa pelo barulho, tá? Mas interromper, eu só tenho domingo pra fazer o vídeo e durante a semana é mais complicado. Enfim, quer fazer o casamento com ela. Ela não pode rejeitar trabalho, porque e essa cliente ela é muito importante porque ela é uma mulher super conhecida, ela é uma mulher super rica, de uma família muito rica, muito importante. Então, a chefe dela falou que se ela não pegasse esse trabalho, ela ia ser demitida. Como é que vai fazer, né? E nesse meio tempo, a colega de apartamento dela resolve casar. Ela não vai ficar dividindo o apartamento com ela, né? E aí ela pretende se mudar e, por uma questão lá do destino, ela acaba dividindo o apartamento com um cara. Esse cara é meio, sei lá, como dizer assim, a princípio ele é meio pedante, ele é meio mulherengo, ele é lindo, né? Mas ele é bem irritante, assim. E aí vai se dar que eles vão tentar não conviver, mas vai ser difícil porque você mora com uma pessoa, você vai acabar convivendo com essa pessoa em algum momento. É um livro bem legal, isso aqui é um spin-off, é o segundo spin-off daquele livro Procura-se um Marido e conta a história do primo, porque assim, nós temos o primeiro cara, o primeiro mocinho, o Mentira Perfeita é o irmão desse mocinho e esse aqui é o primo desses dois caras. E cada livro foca numa questão dos personagens. Esse aqui, eu acho que é o que tem o mais drama. Ele tem momentos divertidos, mas eu acho que esse aqui tem momentos mais dramáticos. Eu chorei em alguns momentos, porque eu sou chorona, né? Eu tô numa... Antigamente eu não era, mas eu tô, acho que, mais sensível. Não sei se pelo momento que a gente tá vivendo, ou eu tô sensível mesmo, né? Mas eu chorei em alguns momentos, eu achei ele bem mais dramático que o outro. O Procura-se um Marido, eu achei ele mais divertido. Mas eu gostei bastante da leitura desse aqui. Eu li em 2 dias, porque os livros da Karina Risse, eles são muito fluidos, eles são de uma leitura descomplicada, sabe? Eu acho muito interessante por causa disso. Se você gosta da escrita dela, porque tem gente que não gosta, tem gente que não gostou da série Perdida, eu não acho que esse aqui é muito parecido com a série Perdida, mas eu acho que vale a pena. Tenta o Procura-se um Marido, porque ele é mais divertido. Se você gostar, tenta os outros. Mas eu acho que vale a pena sim. Aí eu peguei o primeiro livro da série O Clã das Freiras Assassinas, que, nossa, eu gostei bastante, eu já terminei a série, eu li na sequência esses livros. Esse aqui é o Perdão Mortal, a série é da Robin LaFevers, pela editora V&R. Tem um nome aqui essa editora. Vergara e Ribas, editora. Antigamente eram publicados pela Plataforma 21, mas agora a editora é essa. Um dos livros até pela Plataforma 21 ainda. Eu descobri que tem um 4º livro, mas ainda não foi traduzido. Vou até mandar um e-mail para a editora, apesar de ter comprado o livro, pelo Kindle tá R$5. Mas eu vou mandar um e-mail para a editora perguntando se eles vão traduzir, porque eu gostei demais da série. Enfim, o Perdão Mortal vai contar a história da Esmei Rien. Aqui se passa na Bretanha. A Bretanha é uma região ali que tá tentando ficar independente da França, tá tentando fugir da invasão francesa, e é toda uma história política, né? Eles têm ali uma questão política tentando se desfazer. Quem comanda a Bretanha é uma duquesa, né? Ela tá tentando subir a esse trono,
né? Porque ali quem governa ali a Bretanha é um ducado, e esse duque morreu e quem ascendeu é uma duquesa de apenas 13 anos. Mas é toda uma história política, e aqui a personagem principal é a Esmei. Ela é considerada uma pária, porque a mãe dela tentou abortar ela e não conseguiu. Daí ela ficou por causa dessa tentativa de aborto, ela ficou com uma mancha enorme, e por causa disso, chamam ela de Filha da Morte. A Morte é um dos santos venerados na Bretanha, porque nessa época, 1400 e pouco, ainda se veneravam santos antigos. Na verdade, eram deuses antigos que a Igreja Nova, né, tava chegando a Igreja Católica lá, começou a chamar de santos, para não deixar as pessoas pararem de rezar pelo Deus Novo, né, pelo único Deus. E aí dizem que ela é filha da morte. Para fugir de um casamento que o pai dela arranjou com um cara super violento, ela, com a ajuda de algumas pessoas, ela consegue fugir para o convento de Saint-Mortain, que é o deus da morte. Para ficar nesse convento, ela tem uns poderes especiais, né? Ela descobre que tem esses poderes especiais que ela nunca tinha falado para ninguém, porque já consideravam ela uma pária, dizendo que ela era filha da morte, ninguém encostava nela, todo mundo tinha medo dela, então ela não contava para ninguém que ela tinha esses poderes. E aí, no convento, as mulheres, as meninas, são treinadas para servirem a morte, para servirem a Bretanha. E aí elas saem em missão depois de treinadas e tal, para servir a Bretanha, para ajudar a duquesa, se precisar e tal. É todo um processo, né? Elas passam por dezenas de treinamentos, e a Esmei passa por esses treinamentos, e aqui a história é de uma missão dela, né? Ela sai em missão para esse convento e ela vai ajudar a duquesa em um processo político lá. É muito legal, você aprende bastante sobre a questão da Bretanha naquela época, e nossa, é uma história de aventura muito bacana. Tem um romance aqui, que também é bem legal. Eu gostei demais. Tanto que eu fui pro livro 2 e o 3, assim, na sequência, porque eu não aguentei. Cada livro conta a história de uma dessas noviças, porque elas ainda não viraram freiras, né? Mas o convento tem as freiras que foram as noviças assassinas. Muito, muito, muito bacana. Gostei demais. Aí, eu li nenhum deles eu tô falando na sequência, tá? Eu li o segundo livro da série Rastros de Sangue, que é O Príncipe Drácula, da Kerri Maniscalco. Eu fiz uma leitura conjunta com a Polly, do canal Entre Livros e Personagens. E esse aqui conseguiu ser melhor do que o primeiro, que foi o Jack Stripador. São os mesmos personagens, que é a Audrey Rose e o Thomas. E o Thomas são personagens... Esses personagens são muito cativantes. O Thomas, nossa. A Audrey Rose é aquela fofinha. E o Thomas é aquele... ora pentelho, ora querido, né? Eles são... O Thomas é muito sagaz. A Audrey é aquela coisa delicada, mas forte ao mesmo tempo. E aqui... como teve um gancho no final do Jack o Estripador, aqui eles seguem, né, esse gancho, que eles vão para a Romênia estudar numa das melhores academias de medicina forense, né, que a Audrey Rose, o pai dela, ela não é que consegue convencer, o pai dela permite que ela vá estudar, né, faz essa surpresa para ela, permite que ela vá estudar. E chegando nessa academia, lógico, ela tem que lidar com todo o preconceito por ser mulher, tem que ser acreditada que ela é uma pessoa que entende do assunto, né? É todo um processo de ser mulher e de que eu não sou uma pessoa delicada e frágil para estudar isso, né? Que eu sei o que eu tô fazendo, que eu entendo disso, tem todo esse processo. E aí tem um assassino à solta que está fazendo com as vítimas o mesmo que o Conde Drácula, o Lord Vlad lá, o Conde Vlad, fazia com as suas vítimas, né? Drenando o sangue delas. Então, todo mundo fica com aquela coisa, será que o Conde Vlad voltou dos mortos, né? As pessoas mais simples ficam com essa coisa na cabeça, e eles estão
porque isso começa a afetar a academia, né? Que a academia, ela fica no palácio que era do Conde Vlad. E né, todo aquele mistério, aqui tem cenas assim bem frenéticas, sabe? Que você não quer parar de ler. É bem legal, eu gostei bastante desse livro. É melhor mesmo que Jack o Estripador, e ele deixa um gancho pro próximo livro que você fica assim, meu Deus, quando é que... Já era para ter lançado esse ano, né? Deu vontade de mandar um e-mail para Darkseid, lancem logo, porque eu tô agoniada. Aí eu li o segundo livro da série, O Ceifador, que é A Nuvem, e é muito legal, eu gostei bastante. E ele vai contar aqui... Ele vai, né, continuar, não dá pra contar muita coisa porque começa a ter muito spoiler, mas ele vai se voltar bastante para um personagem. Ele vai contar várias histórias dos dois personagens que apareceram. Ele vai falar bastante da corrupção dentro da Ceifa, né, dentro da instituição da Ceifa, só que ele vai se concentrar na nuvem, na Nimbocúmulo, né, que é aquela instituição que comanda praticamente toda a humanidade, né? Nós temos as duas instituições, a Ceifa e a Nimbocúmulo. Uma não interfere na outra, mas aqui vai se concentrar bastante na Nimbocúmulo e nós vamos ter mais um personagem batendo ali. Não, ele não vai ser vilão, mas nós vamos ter a presença de mais um personagem. E o final desse livro, ele tem um gancho para o terceiro livro que eu não resisti e acabei lendo o terceiro, em inglês mesmo, porque aliás, já saiu quando esse vídeo esse vídeo tá sendo publicado. Aliás, quando eu tô gravando esse vídeo, acabou de sair o e-book do terceiro, que é O Timbre. Eu li ainda em inglês, chamado The Toll, vou deixar aqui a capinha dos dois livros. E a nuvem deixa um gancho tão grande que eu não aguentei. Eu falei, não, preciso ler esse livro, eu não vou aguentar esperar. Daí eu fui pro inglês mesmo. E o livro em inglês, ele não é complicado de ler. Se você tem um nível assim intermediário para o avançado, você consegue ler numa boa, lógico. Vai ter aqueles... vão ter, né, aqueles termos específicos do livro, que é coletar em vez de matar, sabe? Que é Ceifa, que é Nimbocúmulo, que ele vai ser Thunderhead... que aí você vai ter que se virar para, né, transformar para poder entender, mas no geral eu achei bem, não fácil, mas eu achei bem tranquilo de entender o que estava sendo escrito, o que estava sendo falado. E aí, né, o terceiro livro não tem muito o que falar, mas porque é puro spoiler, ele inclusive ele é maior que os dois. Eu vi um box com os três em capa dura. Se não fosse mais de R$200, nossa, eu ia querer muito, porque eu vi em inglês, né? Coisa mais linda! Nossa senhora, eu fiquei alucinada, porque agora o preço dos livros em inglês, né, ficou muito alto com a pandemia. Enfim, o terceiro livro, ele vai falar de uma nova entidade que vai surgir com todo o caos que se deu no segundo livro. O terceiro livro vai continuar falando da corrupção na Ceifa e uma terceira entidade que vai surgir e um negócio que um dos ceifadores estava procurando, estava buscando, né? Vai continuar a busca dele e o que vai resultar dessa busca dele. É um livro, assim, que vai acontecer muitas coisas que você não imaginava, sabe? É coisas assim que você vai pirar. Você fala assim, é cada plot twist que você fala, mano, meu Deus. Você fala, nossa, de onde saiu isso? Mas é muito bom. Eu vou deixar o link do Timbre já, né, que o The Toll já saiu o e-book. O e-book tava R$19,90 quando eu vi. Eu vou deixar o link do e-book, porque eu não sei quando vai sair o livro físico. Se quando eu publicar esse vídeo já tiver saído o livro físico, eu vou deixar o link dele também. Então, se você já leu, olha, vale super a pena, eu gostei bastante. Aí, eu li o último livro, o terceiro livro daquela série Amor e Ritmo, da Sara Fidelis, que ela é uma escritora independente brasileira, que tá no Kindle Unlimited, que foi o Ritmo Imperfeito,
que aqui vai falar do guitarrista, que é Trey. Fala daquela banda Dominion, que eu acho horrível esse nome, que aí fala que as fãs são as dominadas. É engraçado por causa disso, não é uma coisa bem brega. Mas vai falar dele, que nesse caso aqui, ele já conhece a mocinha. Ele tem um histórico com a mocinha. Ele não convive mais com ela atualmente, mas, aliás, eles de vez em quando se batem de frente porque eles foram melhores amigos no passado. Eles chegaram a namorar porque, né, com essa amizade, eles eram amigos na infância. Quando chegou na adolescência, se desenvolveu um amor muito forte, mas acabou que com o tempo, com a fama que veio com a banda, eles acabaram se distanciando. E aí, mas como ele é muito preocupado com ela, eles sempre estão se batendo de frente, porque ela é extremamente orgulhosa. E aí, a vida dele é toda conturbada, né? Ele é um cara extremamente mulherengo agora, ele é baladeiro. E ela tem um segredo, que ela é muito família, assim, ela sempre foi de cuidar da família acima de tudo. E agora ela tem um segredo que ela quer manter a todo custo, sabe? Ela é toda fechada, ela não se abre com ninguém, ela continua extremamente orgulhosa, ele quer ajudar ela não aceita ajuda de jeito nenhum. E ela sempre tá precisando de grana, mas ela não aceita, ela só aceita trabalho. E aí eles ficam se batendo de frente. Esse foi o livro que eu mais gostei dessa série. Essa série é muito legal. O primeiro livro é muito divertido, mas esse foi o livro que eu mais gostei. Ele tem umas cenas bem dramáticas, mas foi o livro mais legal dessa série. Essa série toda é divertida. Aí eu li o livro Apollo, da Anne S. Carroll, que também é uma autora independente, que também eu li no Kindle Unlimited. É o primeiro livro da série Deuses Gregos. E foi um livro assim... Fala de uma moça, de uma mulher que tem uma carreira, acho que ela é funcionária pública, então ela tem casa própria, carro próprio, ela tem uma vida estável, mas ela também é escritora, ela tá em busca de publicar o livro dela. Eu não lembro se é o primeiro livro. E aí ela conhece um editor, ela vai conhecer esse editor, ela consegue um contato para publicar, e aí ela vai se encontrar com esse editor. Esse editor é um cara muito arrogante, muito grosso, só que lindo, né? E aí eles têm uma relação ali conturbada, só que ela fica, né? Eu não vou sair com o meu chefe, porque eles vão continuar se encontrando enquanto ela tá trabalhando no livro. Assim, e ela tem um problema, porque como ela escreve livros sensuais, ela agora tem que... Porque ela publicava tudo na internet, tipo Wattpad, sabe? E um dos leitores dela descobriu quem ela é. E aí ele ficou stalkeando ela. Agora ela faz de tudo pra não... pra ser confidencial, né? Pra botar um pseudônimo. E o cara, o editor, não quer que ela coloque o pseudônimo. Enfim, é um livro que tem umas passagens interessantes, tem umas passagens divertidas, mas, no geral, dá uma olhada lá. Assim, quando você quiser esvaziar a sua cabeça, ler qualquer coisa, eu botei lá na minha lista de romances. Aliás, se você não sabe ainda, eu fiz uma lista de dicas de romance no Kindle Unlimited, tá lá na descrição. Eu botei esse aí porque... Quando eu li, eu gostei, mas agora, quando você lê alguma coisa, depois você reavalia, né? A avaliação dele é muito boa, então muita gente gostou, por isso que eu coloquei lá, porque ele tá com 4,5 na avaliação. Então, assim, eu coloquei lá porque não foi uma leitura ruim, é uma leitura boa para passar o tempo, mas não foi das melhores leituras do mês. Então vai lá dar uma olhada. Aí, mais um que eu li é de uma autora independente da série Intrometidos, da Clíra Alves, que o primeiro é Lingerie. Aqui a mocinha... Ela se diz que é sempre feita de trouxa, ela sempre tem problemas assim de relacionamento e tal. E ela, como ela é filha de uma família que tem... De uma família de empresários extremamente bem-sucedidos, né? Uma família rica,
ela tenta se fazer, ela não gosta nem de falar o sobrenome dela, porque quando descobrem, só querem se aproveitar dela. Então ela, né, acaba sendo muito retraída. E ela tem um grupo de amigas muito legal, pra mim a melhor parte do livro, né, esse grupo de amigas dela. E esse grupo de amigas dela tá sempre preocupada porque ela cada vez mais está retraída, né, por tá sempre se dando mal nas relações dela. E aí ela fica mais assim, agora, no momento, ela tá apaixonada por um cara pelo Instagram, né? Então, tipo, ela tá tão retraída emocionalmente que agora as paixões dela estão sendo absolutamente platônicas. E aí elas resolvem intervir nisso. Elas conhecem um cara e, paralelo a convencer esse cara a sair com ela, o cara aceita prontamente porque ela é linda, né? Convencer esse cara, elas elas fingem mandar uma caixa pra ela, porque essa mocinha, ela é a doida da lingerie, ela vive comprando lingerie, e elas fingem criar uma caixa de assinatura, mandar pra ela, olha, você ganhou uma assinatura de 6 meses de caixa de lingerie. Daí ela, beleza, tal, né? Enfim, é uma história meio doida, mas é bem divertida, porque a personagem, a mocinha, ela é completamente, assim, ela é doida, sabe? Mas eu nem sei o que dizer mesmo dessa história, porque é uma história divertida. Os pais dela são muito legais, sabe? Tem umas reviravoltas com relação às amigas dela, que eu acho que os livros pra frente da série que ainda não saíram vão ser sobre as amigas dela. E é uma história também pra você passar o tempo. Eu achei bem legal. É aquelas histórias que a gente reavalia depois, ela tá bem avaliada, então eu acho que vale a pena pra você passar o tempo porque ela é divertida. Ela é uma história bem leve, então eu acho que vale a pena sim. Aí eu li 2 livros da Penelope Ward com a Vi Killand. Esse primeiro foi Metido de Terno e Gravata, que tem tradução da Débora Isidoro e é pela editora Essência. Esse aqui é assim, a história começa, a mocinha ela sempre pega o mesmo trem. Aí um dia, ela senta do lado de um cara, o cara tá no telefone berrando, tratando super mal a pessoa que tá falando com ele, sabe? Aconteceu um negócio lá, ele tá super estressado e tal, daí ele levanta e vai embora e deixou o telefone dele cair. Daí ela pega esse telefone porque ela ficou abismada, né, com esse cara, tipo, que grosso, sabe? Que cara estúpido. E aí, ela fica alguns dias com esse telefone, ela fica fuçando as fotos e tal. E aí ela resolve devolver, mas ela vai lá pessoalmente devolver porque ela quer saber quem é esse cara, onde é que ele trabalha e tal. Ela até liga para uma das pessoas que tá lá nos contatos e tal. A pessoa que atende fala assim, manda ele se danar, sabe? E aí ela fala, meu Deus, que cara é esse que trata todo mundo mal? E aí, como ele não atende ela, sabe? Ele é super grosso até com a secretária que recebe ela e ele não atende. Ela tira uma foto sensual dela, ela tira um nude dela, ela faz isso de provocação e deixa o celular com ele. Daí, o cara fica, tipo, o que aconteceu aqui, né? O que foi isso? Aí ele resolve trocar mensagens com ela. E eles vão trocando umas mensagens muito, assim, muito provocadoras, sabe? Só que o cara, na verdade, ele ficou assim, ele não é originalmente uma pessoa escrota, porque ele tem uma avó, que foi a única pessoa que sobrou da família dele, com quem ele é super fofo e tal, e ele tem um passado, assim, trágico, sabe? Então ele foi ficando super duro ao longo do tempo. E aí, à medida que eles vão trocando mensagens, ele e a mocinha, ela é super direta com ele, ela dá de frente, sabe? Ela xinga ele, tipo, você é isso, você é estúpido, você trata mal as pessoas e tal. E aquilo vai entrando nele, sabe? Mas eles continuam trocando as mensagens bem provocantes. É bem bacana esse livro, eu gostei. Apesar das estupidez...
Assim, ele é estúpido, mas como ela bate de frente com ele, tem essa coisa dele parar pra pensar nisso, sabe? Então, se ele fosse um cara estúpido puramente, serviria... tipo assim, ele para pra pensar. Ele é um cara que ficou assim por causa das questões da vida dele. Ele teve um passado bem trágico, mas como ela bate de frente com ele, ninguém nunca tinha feito isso, porque ele é um cara poderoso, cheio de vida. A única outra pessoa que bate de frente com ele é a avó dele, né? Então, como as outras pessoas são super subservientes, ele pisa nelas, né? Porque dinheiro compra tudo, aquela coisa toda. Foi assim que ele cresceu, né? O pai dele ensinou ele a ser assim. Enfim, como a maioria dos livros da Vicky Land e da Penelope Ward é divertido, tem as cenas sensuais, né? Porque os livros delas são assim. E eu indico muito. Aí, o segundo livro que eu li delas foi O Amante Britânico, que tem tradução da Aline Salles, pela editora Charme. Aqui, a mocinha, ela é uma mãe solteira, enfermeira, num hospital, tem as amizades também são da área de saúde, e por isso ela tá ruim de grana, né? E aí ela resolve alugar o porão da casa dela, né? Que é um porão grande e tal, tem um espaço lá com banheiro, essa coisa toda, dá para alugar como um apartamento. Tirando ele só não tem cozinha, mas aí ela poderia dividir a cozinha com a pessoa. E aí ela resolve alugar para um estudante de medicina. Ele tá fazendo como é que é o nome? Ele tá no último ano de residência. E ele é mais novo que ela, aquela coisa toda. Obviamente, ele é um gato, porque, né, o mocinho tem sempre que ser lindo e maravilhoso, com barriga tanquinho, aquela coisa toda. E assim, ele é médico, aquela coisa toda, e ele vai pro mesmo hospital que ela. E eles começam, como ele frequenta a cozinha, eles começam a desenvolver ali uma amizade. Só que tem aquela coisa de atração, mas não desenvolvida, é atração à primeira vista. Eles desenvolvem uma amizade primeiro, só que a atração vai crescendo, né? É bacana, tem umas coisas legais, mas é assim, eu preferi o Metido de Terno e Gravata, sabe? Porque ele é mais intenso. Esse aí, ele é mais... Não vou dizer bobinho, mas ele é mais leve, sabe? Ele tem um drama, mas eu acho que... Não sei dizer muito, mas eu indico sim, porque ele é uma leitura bem leve, ele é bem sensual. Eles às vezes trocam cartas, trocam bilhetes, mas o início da história é bem divertido, né? Não vou contar porque é uma coisa bem bacana, assim. Eu acho que tem na sinopse, não sei dizer, mas a sinopse, na verdade, é um dos bilhetes que ele deixa pra ela. Então, eu acho que vale bem a pena também. Aí, eu li 2 livros da autora independente, Mari Salles. O primeiro foi Amor Interceptado. Aqui, o mocinho, ele é um jogador de futebol americano bem famoso. Ele é safety. Não se preocupe que durante a leitura você vai entender um pouco o que é safety, o que é quarterback. E aí, a mocinha, ela mora no Brasil e um sonho dela é fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Ela já tá com dinheiro separado, mas a família dela que trata ela super mal, só quer saber de usar ela, abusar da boa vontade dela, acaba pedindo esse dinheiro. E ela tem uma melhor amiga que é muito rica, e essa melhor amiga consegue convencer, porque essa melhor amiga também ia pro intercâmbio, consegue convencer ela a pagar esse intercâmbio, e a mocinha diz, não, eu vou pagar tudo depois, mas aí elas vão, né, e por algum motivo lá, elas conhecem o mocinho e tudo se desenrola lá, tem aquela atração e tal. O mocinho tem um passado bem complicado, ele tem essa dificuldade de se relacionar com mulheres por causa disso,
né, ter um relacionamento mais duradouro, porque ele tem essa coisa com o agente dele, que o agente dele é bem perigoso e tal, então ele não quer envolver ninguém. É bem legal, eu gostei dessa história. Eu gosto dos livros da Mari Salles, esse aí eu gostei bastante, tem uma história bem dramática, bem intensa. Ai meu Deus, eu bati aqui na câmera. E aí, esse aqui eu indico, eu acho que vai valer a pena a leitura. Eu indico os livros da Mari Salles, é uma autora que eu vejo o nome dela, eu já vou atrás de ler. Inclusive eu li mais um dela, O Amor de Graça, só que esse eu achei... Deixa eu contar a história. Aqui nós temos um cara, CEO de uma empresa, né? Dono de uma empresa, na verdade a empresa faz parte da família dele. E aí um dia ele tá bêbado e ele tá com problemas para dormir. Ele vai numa farmácia e dá de cara com a mocinha. Ele chega lá pedindo remédio para dormir e aí ele tá passando mal. E ele vai vomitar e ela ajuda ele lá. Ele se oferece para pagar pela ajuda dela, né? Tipo assim, toma dinheiro porque você me ajudou. Ela se recusa porque, tipo assim, eu só ajudei você, eu não fiz nada além do que uma pessoa faria, né? Ela só atendeu ele, pegou o remédio, deu, porque ele tava com uma receita, claro, mas ela não fez nada além do que uma pessoa faria, né? Não fez por dinheiro. E aí ele acha aquilo estranho, porque as pessoas ao redor dele tudo cobram, né? Tudo ali, as pessoas ao redor dele, tudo é por dinheiro. Ele tá acostumado com isso, ele cresceu dessa forma, né? Ele foi criado dessa forma. Então, ele foi traído pela noiva e o casamento deles, ele gostava da noiva, mas o casamento deles ia ser completamente por dinheiro, completamente por conveniência. E o que ele resolve? É que ele precisa se casar, porque esse casamento precisa ser feito, né? A empresa dele depende desse casamento. Então ele volta porque ele ficou tão abismado com a atitude daquela atendente da farmácia que ele volta. A atendente da farmácia, ela é farmacêutica, tá? Ele volta lá na farmácia e sugere para ela se casar com ele, né? Um casamento de conveniência, eles vão fazer um contrato e tal. A atendente aceita, primeiro porque ela tá ferrada de grana, não tá conseguindo pagar as contas dela, porque ela tá fazendo uma pós-graduação, né, na área dela. E segundo, porque ela quer trabalhar, uma das coisas que ela pede em contrato, ela quer trabalhar na empresa desse cara, que é da área dela. Né? Ela fala, não, eu quero fazer, se você, depois que a gente acabar o contrato, porque não é um contrato duradouro e tal, é só pra resolver lá a questão da empresa dele, e aí, quando terminar o contrato, eu quero trabalhar na área de pesquisa da sua empresa. Fechado o contrato, tudo certo, daí eles vão. O plot, ele é bem interessante, ele é bem não é tão diferente, né? Pra quem lê romance, não é tão diferente. Eu só achei, ele tem umas 200 e poucas páginas. Eu achei que ele podia ter sido mais desenvolvido, sabe? Porque, assim, os dois, o mocinho e a mocinha, eles primeiro desenvolvem uma amizade e depois eles desenvolvem a amizade e amizade, atração e depois amor. Só que eu acho que isso vai muito rápido, entendeu? Justamente porque é curto o romance. Então eu acho que isso podia ter sido mais desenvolvido, mas a história ela é legal. Então, assim, como eu falei, eu gosto das histórias da Mari Salles. Ela tem bastante coisa publicada. Se você for procurar, eu acho que tá tudo no Kindle Unlimited, mas eu ainda tô lendo as coisas dela, mas esse aí eu acho que podia ter sido mais desenvolvido, ter sido mais extenso, né? Porque a relação dos dois foi muito rápida, mas é uma relação bem bacana, porque eles se tornam mesmo amigos, né? Porque ele começa a confiar nela, justamente porque ele vê que ela é uma pessoa honesta no meio, que ele vive no meio que as pessoas
né, não são genuínas. Então eu indico, mesmo assim, eu indico bastante essa leitura. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas minhas leituras que servem de indicação. Se você já leu algum desses livros, me conta aí. Se você ficou com vontade de ler algum desses, me conta também. Vamos conversar lá nos comentários, porque eu adoro bater um papo lá nos comentários. Essa é uma das melhores partes de ter um canal. E obrigada pela sua companhia. Não esqueça da sua curtida. Obrigada pela sua companhia. Um grande beijo e até a próxima.